Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Tecnologias Educacionais do curso de pós-graduação em Gestão em Educação à Distância. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem, estou trajando um sapato preto, uma calça jeans, uma camisa social preta com detalhes listras vermelhas e branco e um blazer sobre essa camisa. Meu sinal para a comunidade surda, Rafael, e estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com uma plotagem branca, detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidades em caixa alta. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre o web, ou a mídia informática, e uma potencialidade dessa mídia informática que é o acesso à internet, a disponibilidade e a produção de conteúdos a partir da internet. Como é desafio de para cada web aula utilizar uma ferramenta digital diferente, hoje eu estou utilizando o Geniali, que é uma plataforma, um site que permite a construção de objetos animados, interações, produzir material com uma certa interatividade. Então, na aula de hoje, como comentado, vamos falar um pouco sobre o web. Mas o que é o web? Ou World Wide Web, o famoso www. É o sistema hipertextual que opera através da internet. Então, nos primórdios da internet, a comunicação era feita de computador para computador. Com a criação da web, permitiu acesso à informação em base remota utilizando hipertextos, hipercomunicações. E aí que nasce o nosso HTML, ou uma linguagem de marcação hipertextual. E essa web, ela evoluiu com o tempo. Hoje temos 4 fases, uma em construção, que é a Web 1.0, que tinha como foco a disponibilização de conteúdos. Então, os primeiros sites construídos na internet tinha esse objetivo. Olha, uma matéria jornalística para você acessar, um livro ou um artigo, mas não havia interação, você só consumia conteúdo. Com o ganho de implementações de tecnologias que permitiam uma certa interatividade, a Web 2.0, a evolução da web, como anteriormente, saindo de disponibilização de conteúdo para interatividade, permitiu a produção de conteúdos ou uma interação com um determinado site. Aí tinha ferramentas de e-mail, chats, o próprio Geniali que a gente está utilizando para a produção de conteúdo é fruto dessa Web 2.0. Ganhou-se a interatividade com o ambiente. Uma rede social, por exemplo, é interativa. Já ainda avançando e com essa possibilidade de interatividade, nasce o conceito de Web 3.0, que é o conceito de web semântica ou personificação. Quando acessamos em determinado site, quando estamos logados, aquele site muitas das vezes é construído para o meu usuário. Os conteúdos dispostos naquele site atendem somente a mim. Somente eu vou ter acesso àquela organização de conteúdo. Quando eu entro numa rede social, o conteúdo daquela rede social foi construída para o meu usuário. O que aparece na minha timeline ou no meu histórico de acesso é construído com base as minhas características, as minhas necessidades. E hoje, o que poderia caracterizar uma evolução dessa personificação? O que seria algo que poderia marcar a nova evolução de internet? E quando a gente fala de internet, de Web 1.0 até 4.0, não é porque deixou de existir. A gente ainda tem sites que o foco é disponibilizar conteúdo, sem interação nenhuma. Tem sites que o foco é a interatividade, ou produção de conteúdo, ou mesmo interação com os conteúdos que estão dispostos. Provavelmente uma característica que vai marcar esse avanço da internet é o uso da inteligência artificial. Provavelmente você já ouviu falar do ChatGPT. Mas qual o potencial
dessa inteligência artificial, o aprendizado de máquina, para a educação. Isso a gente vai ver na próxima aula. Então, provavelmente, algo que deve marcar a nossa era com acesso à internet é a inteligência artificial, a personificação de conteúdo, a manipulação de grande quantidade de dados. Mas para a Web 2.0, que é o tópico que está na nossa ementa, existem diversas ferramentas e uma sugestão de que você pode ir atrás de novas ferramentas dessa Web 2.0 é o site chamado Top Tools for Learning 2022, que ele faz a cada ano um ranking das tecnologias digitais que é utilizada no processo de ensino-aprendizado. Não necessariamente vai correr sobre a internet, às vezes é aplicativos, mas dali a gente consegue elencar diversos aplicativos que utilizam essa estrutura de educação de Web 2.0, de interatividade. E ele agrega os conteúdos com base em avaliações que é feita anualmente e indicações de profissionais da área de educação, distribuindo essas ferramentas em áreas que são para o ensino personalizado, o ensino pessoal, ou ferramentas para a educação, ou ainda aquelas ferramentas que são utilizadas dentro do ambiente educacional, seja para facilitar a comunicação entre docentes ou a organização de produção de conteúdos, de interações de processos educacionais. E provavelmente, grande parte delas a gente pode utilizar como ferramentas de ensino. Para isso, vamos abrir esse site para vocês verificarem o ranking e quais ferramentas que aparecem como primeiro nessa lista. Então, todo ano ele vai ranquear esses 100 primeiras ferramentas e vai mostrar, em comparação ao ano anterior, se houve evolução ou não no uso daquela ferramenta. E ainda ele caracteriza essas ferramentas como para uso do ensino pessoal, seja para o ambiente educacional, ou seja ainda como ferramenta de fato educativo. E o primeiro do ranking é o YouTube. YouTube é uma ferramenta da Web 2.0, já caminhando para 3.0, porque ela permite essa personificação do conteúdo. Segundo, o PowerPoint. E observe que o PowerPoint houve uma evolução em relação ao ano anterior. Maior parte das web aulas que vocês têm nas disciplinas do curso é produzida através do PowerPoint. Em terceiro, a ferramenta de busca da Google. Mas como que eu vou utilizar a ferramenta de busca da Google para ensinar algo, ou para aprender algo, ou para produzir algo? Em quarto, o Microsoft Teams, que é uma plataforma de comunicação, de videoconferência, seguida do Zoom. Isso teve um aumento graças à necessidade que se houve durante a pandemia. Depois, Google Docs e o Drive, e aí seja para aprender algo, seja para produzir conteúdo, ou como ferramenta de trabalho para o docente. LinkedIn, Word, o Canvas. Próxima aula, eu vou utilizar a ferramenta Canvas para trazer o material da aula de forma mais ilustrativa. A Wikipedia, Slackware, que é uma ferramenta, uma plataforma também de comunicação e comunicação mais colaborativa, Excel, Twitter, WordPress e assim sucessivamente. Então, se você está procurando alguma ferramenta para produzir o conteúdo da sua aula, para ensinar algo, uma dica é começar por esse site, porque você vai ter várias ferramentas e relacionadas à sua função principal, tá? Mas, voltando lá para a nossa aula, nossa projeção, e se vocês observarem, um dos primeiros da lista era o YouTube, o PowerPoint, e depois vinha o Google. Então, o início de todo o processo de ensino-aprendizagem se dá pela busca de conhecimento, seja para elaborar o material, ou às vezes seja para tirar dúvidas. A maior parte das ferramentas que são utilizadas são as ferramentas de busca, já que na internet tem diversos conteúdos. As principais ferramentas de busca, o Google, mais utilizado,
Mas existem outras ferramentas de busca com características específicas. Por exemplo, o Google Acadêmico. No Google Acadêmico, a base de dados para consulta são artigos científicos e livros. Então, se eu quero buscar uma informação com uma base mais sólida, mais acadêmica, em vez de utilizar o Google normal, eu vou no Google Acadêmico. Em terceiro, como sugestão, o Bing. O Bing é um buscador da Microsoft, concorrente do Google, e agora está implementando a tecnologia do ChatGPT nas buscas. Em vez de você fazer uma busca, é como se você estivesse conversando com o buscador, como se você estivesse num chat com o buscador, e ele vai usar a inteligência artificial para responder suas perguntas. E como quarto, uma sugestão de um outro buscador, principalmente com essa preocupação de privacidade, é o DuckDuckGo. Provavelmente quando você fez uma busca no Google, você pesquisou por determinado livro ou por determinado conceito, apareceu diversas propagandas que usou o que você pesquisou e que está te rastreando o teu acesso para te dar propagandas personalizadas ou sugestões de compras personalizadas. O DuckDuckGo é um buscador que não vai rastrear as informações. Ele mantém uma certa privacidade com base nas suas pesquisas. Ele não vai vender o que você está buscando para que uma empresa de mídia possa te oferecer um produto. Certo? Mas quando a gente fala do Google, será que você consegue utilizar o Google de forma mais produtiva? Ou simplesmente quando você quer algo no Google, você pesquisa como fazer qual a receita para fazer uma coxinha de frango, em vez de pesquisar só coxinha, frango? Qual que é a diferença? Como que eu consigo restringir ou melhorar a busca no Google? Provavelmente alguns desses comandos você já conhece. Por exemplo, se eu quero pesquisar algo sobre tecnologias educacionais, a busca vai retornar tantas páginas que possuem o termo tecnologia, seja no início, ou seja no meio ou no fim, e educacionais. Não precisam estar juntos esse termo, tecnologias educacionais. Mas se eu quero restringir, eu coloco isso entre aspas, que obriga o Google a fornecer sites que somente tenham esses termos. Além disso, quando você quer, por exemplo, quando você pesquisa tecnologias e educação, mas quer obrigatoriamente que tenha as duas, eu uso um conectivo, um operador chamado AND, que vai garantir que os termos buscados apareçam ambos os termos. Se eu coloco tecnologia and educação, vai ter que aparecer o termo tecnologia, vai ter que aparecer o termo educação. O OR, ou o OU, traduzindo para o português, e observe que eu coloquei em caixa alta, porque eu vou fazer dessa forma lá no navegador, eu estou dizendo, pode aparecer esse termo ou um outro. Não impõe uma obrigatoriedade que apareça os dois termos. Outra dica de operador é o operador de exclusão. Imagine que você quer fazer uma pesquisa sobre computador, e você digita lá, computador. Quais vão ser os primeiros sites que aparecem lá na tua busca? Provavelmente é uma propaganda de computador, querendo te vender algo, querendo te vender um computador. Então o que você pode? Você pode restringir, excluir aqueles sites que têm o termo venda, ou compra, ou valor. Então você pode digitar computador e um sinal de menos, a palavra venda. Então ele vai excluir todos os sites que tenham um termo venda, ou promoção. Então vai excluir todos os sites que tenham promoção. Às vezes você pesquisa, por exemplo, tecnologia, mas pode estar tecnológico, a grafia pode estar diferente. Quando você usa o asterisco, você pede para algo aproximado daquela grafia. Então você vai ter informações, às vezes, de um termo que você não conhece a grafia correta, ou pode ter uma multiplicidade de termos próximos com o mesmo significado. Tá? Além disso, eu tenho outros operadores, por exemplo, define. Então, eu quero saber, por exemplo, o que é tecnologia. Vamos abrir o Google? Vou abrir o Google,
Provavelmente vocês já conhecem essa página. E vou digitar o seguinte, define, vou começar com o comando tecnologia. E quando eu faço isso, a primeira informação que ele apresenta ou é construída a partir de dicionários, ou às vezes de termos técnicos, mas com uma definição para aquele termo. Então eu consigo saber o que é tecnologia. Ah, tecnologia é a teoria geral, o estudo sistemático sobre as técnicas, etc. Então observe que o que ele apresentou foi uma definição. Então o operador define, ele traz essa característica de apresentar uma definição para o problema, certo? Para o termo que você utilizou. Mas, voltando lá na apresentação, além desse operador define, eu tenho outros operadores. Provavelmente, você já deve ter passado por isso. Ao acessar um site e o site estava fora do ar. E aí você precisava muito consultar aquele site. Existe um comando chamado cache. Cache, dois pontos. O que esse comando permite? Permite você buscar as informações que estavam armazenadas no Google sobre aquele site, sobre aquela página. Então ele vai te dar uma versão que estava armazenada no site, talvez não é a versão atual, mas é a versão que está armazenada no Google para aquele link. Então você recebeu um link, o link está fora do ar, coloca cache, dois pontos e cola o link na frente, ele vai trazer uma versão daquele site, seja uma data mais recente ou às vezes uma data mais antiga, dependendo de quando foi salvo lá no navegador. Então você consegue consultar mesmo que aquele conteúdo esteja fora do ar. Próximo comando, file type, permite que através do navegador você consulte ou você faça uma busca por determinados tipos de arquivo. Então eu quero fazer uma apresentação para a aula de hoje. E aí eu quero uma apresentação lá para o PowerPoint. A extensão do PowerPoint é PPT. Então eu digito mitose file type .ppt. Todos os resultados de busca ofertado pelo Google para esse termo vai vir no formato de apresentação. Então todos os resultados que forem apresentação de PowerPoint vai aparecer. E eu posso substituir esse PPT por exemplo, PDF, que vai vir somente arquivos PDF. Ou posso colocar doc, que é arquivos do Word. Então eu posso delimitar pela extensão do conteúdo. O site, eu consigo restringir a busca de determinado site. Então às vezes você está num site, aquele site não tem um mecanismo de busca nenhum, mas você precisa achar uma informação, por exemplo, no site da Receita Federal. E lá você não achou o campo de busca. Então o que você faz? Você digita o termo que você quer, espaço, site, dois pontos, e aí cola o endereço principal do site que você está buscando o conteúdo. Então ele só vai buscar aquele termo dentro do site tal. Ah, então eu quero, por exemplo, pesquisar somente sites governamentais. Os sites governamentais no Brasil terminam por .gov.br. Então se eu quero pesquisar, por exemplo, Covid, mas eu quero só retornos de sites governamentais. Então eu digito covid, espaço, site, dois pontos, gov.br. Então ele só vai buscar em sites governamentais. Se eu colocar só .br, ele só vai buscar em sites que terminam com .br. Ou seja, eu vou garantir que ele vai estar buscando em sites brasileiros, certo? Mas precisa ter essa terminação .br. Além disso, eu tenho o relacionado, ou eu quero pesquisar só no título. Precisa que o termo que eu estou buscando esteja só no título. Então eu digito um title, dois pontos, e aí eu coloco o termo que eu quero pesquisar. O stocks para pesquisar valores de ação e o move para saber informações de um determinado filme. Ah, tem um filme excelente no Netflix que é Privacidade Hackeada, que conta um pouquinho sobre o escândalo da Cambridge Analytica na eleição dos Estados Unidos. Eu quero saber informações desse filme. Então eu vou digitar move, dois pontos, privacidade hackeada. Então os resultados ofertados lá pelo Google vai ser sobre esse filme, informações sobre esse filme, tá? Então isso são dicas de como você pode utilizar o Google
seja para filtrar informações, ou seja para que a sua busca fique mais restrita a de fato aquilo que você está procurando, ok? Então fica as nossas referências básicas. A aula de hoje foi só para comentar um pouquinho sobre essa questão da internet, da mídia informática, em especial o uso de hipertexto e a sua evolução ao longo do tempo, saindo lá desde a disponibilização de conteúdos até o avanço dessa tecnologia. E aí a gente cita, por exemplo, sites da Web 2.0, que já permite interação, e essa interação pode ser utilizada para produção de conhecimento, ou seja, para interagir com o conteúdo, filtrar, seja também para comunicar. Já na 3.0 tivemos aí a sua personificação, quer dizer, o acesso a conteúdos personalizados à minha pessoa, à minha persona. E por último, o que se caminha para uma evolução do uso da internet é o domínio desses dados, é trabalhar com informações em cima de dados para te dar, seja informação mais precisa, ou seja, para interagir de forma mais precisa com o usuário, com mais conhecimento. Isso utilizando, por exemplo, da inteligência artificial. Citei o uso do site que traz um ranking de ferramentas que são utilizadas para a educação, e boa parte dessas ferramentas são da nossa Web 2.0. E por último, trabalhei um pouquinho no mecanismo de busca da Google, já que é uma fonte de busca e pode trazer resultados para a nossa pesquisa, e aí para isso a gente precisa saber fazer busca dentro do Google, ok? Ficam as referências e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.